Inteligência espiritual, afinal, o que é? Inteligência espiritual, quando a gente pensa nesse termo, muitas vezes a gente tende a confundir com religiosidade ou misticismo. E de fato, se você fizer uma busca no Google, a maioria dos conteúdos estão relacionados à religião. Acontece que inteligência espiritual pode envolver religião, é uma ótima ferramenta. Pode até envolver um certo misticismo, mas ela vai muito além. Stephen Covey, quando lançou os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, depois ele lançou o 8º hábito, que ele já falava da inteligência espiritual. Howard Gardner, que escreveu o livro sobre inteligências múltiplas, ele foi muito além do QI, que é a inteligência intelectual, e do que é a inteligência emocional. Quando o Dr. Gardner citou as 7 inteligências, depois ele mesmo entendeu que tinha uma que ia além um pouquinho, mas ele não quis criar controvérsias ou polêmicas para falar disso. E agora a ciência traz cada vez mais esse assunto. Quando a gente pensa numa pessoa inteligência, quem é que vem à mente? Talvez Einstein, porque a inteligência intelectual ela é mais famosa, até porque é mais fácil, a gente consegue medir. Então quem nunca teve a curiosidade de pensar qual é o meu QI? Mas além da inteligência intelectual, que faz a gente adquirir conhecimento, é o nosso processo lógico, racional e estruturado. A gente tem que ter conhecimento, mas depois disso, Daniel Goleman trouxe à tona o termo de quociente de inteligência emocional. Porque a gente entende que não basta saber, você precisa assimilar o conhecimento, mas para colocar em prática, precisa de algo mais. Por exemplo, quando você decide seguir uma profissão, você faz uma faculdade, porque você precisa do conhecimento teórico. Mas e depois que você terminou? Você precisa assimilar na prática. E além disso, precisa saber lidar com pessoas, se relacionar, interagir com grupos e até mesmo gerenciar suas próprias emoções. Que muitas vezes o sucesso vai estar mais ligado a essa inteligência emocional, a forma como você consegue apropriar disso tudo e colocar na prática do seu dia a dia, do que o próprio inteligência intelectual. Quantos gênios da história a gente já viu que tinham dificuldades, por exemplo, de se relacionar com familiares, com a família. Alguns tinham muito sucesso no que faziam e outros não. Então, quando Daniel Goleman trouxe isso para estudo, ele pesquisou no cérebro e no corpo humano como as nossas emoções influenciavam. Então, ele não estava criando nada diferente, as emoções já existiam. Da mesma forma, é como acontece com a inteligência espiritual. É um conceito que serve para a gente olhar, colocar foco e agrupar tudo que na verdade já existe, só que muitas vezes a gente não presta atenção. Então, inteligência espiritual também é diferente de espiritualidade. Espiritualidade é quando a gente sente que a gente precisa se conectar com algo maior, transcender para algo que vai além do ego. Então eu busco uma conexão com Deus, com a natureza, com os outros seres humanos, da forma como eu entendo dentro da minha crença. A inteligência espiritual é a gente utilizar toda essa conexão que a gente exercita na espiritualidade para colocar na prática do nosso dia a dia, para trazer isso com benefícios para nós mesmos e benefício para o outro e para o mundo. Então, o que é inteligência espiritual? No ano de 2000, uma cientista e pesquisadora lançou o livro Quociente de Inteligência Espiritual. Era a Dana Zohar, uma cientista que se formou em Harvard, depois ela passou 8 anos fazendo pesquisas na Universidade de Oxford, medindo o quanto que o nosso cérebro, o nosso corpo reagiam nos momentos em que a gente chama de conexão espiritual. Esses momentos podem ser, de repente, quando a gente faz uma oração, um mantra, um louvor, uma meditação, quando a gente faz yoga, até mesmo nos momentos que as pessoas utilizavam alguns alucinógenos, elas tinham essas sensações. O cérebro, nesses momentos de grande conexão e que a pessoa relata sentir um grande sentimento de bem-estar, paz, o cérebro funciona nas ondas mais altas, as 40 Hz, que são as ondas mais altas do cérebro e que provocam em todo o organismo uma série de reações boas, reações químicas que trazem o bem-estar e o contentamento. Então a Dana Zohar, ela foi medindo como que o nosso cérebro e o nosso corpo reagiam a cada uma dessas sensações, nesses momentos chamados de conexão espiritual. Então espiritualidade não tem a ver necessariamente com religião. Você não precisa necessariamente acreditar num Deus. Ou você pode acreditar no seu Deus, à sua maneira. A inteligência espiritual, ela não necessariamente precisa ser religiosa.
A religião, porém, é uma ótima ferramenta para você entrar em conexão e aumentar a frequência desses momentos na sua vida. Mas um ateu também pode ter autointeligência espiritual, se ele acreditar em algo maior que o próprio ser, que o próprio ego. A transcendência pode ser a conexão com a natureza ou a conexão com os outros seres humanos, porque a inteligência espiritual pressupõe que nós sejamos guiados por valores, que nós sejamos pessoas compassivas e fraternas, dotadas de um autoconhecimento profundo. Então a gente sai da superficialidade para se olhar de verdade por dentro, e aí a gente adquire uma independência e uma autenticidade. Porque hoje em dia, quando a gente fala que quer se conectar com a essência, mas qual é a minha essência? A minha essência, para eu entender de verdade qual ela é, quais são os meus desejos e as minhas motivações mais profundas, eu preciso descascar algumas coisas que vêm de fora, alguns comportamentos padronizados que a gente recebe na nossa educação, as respostas automáticas, a repetição de padrões. Então, quando eu consigo tirar tudo isso que é externo, eu consigo entrar em contato com a minha autenticidade. E aí eu crio uma independência e eu sou capaz de reafirmar os meus desejos e as minhas escolhas. Mas é claro, ser autêntico não é falar o que a gente pensa, a revelia do outro. A nossa autenticidade, a nossa liberdade vai até o momento que começa a liberdade do outro. Por isso são pessoas também que são agentes de transformação. Elas têm a coragem de buscar os sonhos, de quebrar obstáculos, de enfrentar desafios. E por isso elas transformam a própria vida e a vida das outras pessoas. Então, pessoas com alta inteligência espiritual, elas contribuem também para uma sociedade e um mundo melhor. O que você achou? Entendeu o que é inteligência espiritual? Tem alguma dúvida? Deixa nos comentários se você gostou desse conteúdo. Se inscreve no canal, compartilha e me siga nas redes sociais para receber mais conteúdos como esse.